Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo aqui no ar, sexta-feira. Hoje, normalmente é dia do quadro Desmistificando Mitos, né? Mas hoje, como a Gabi deu uma notícia lá, aliás, ela deu notícia em primeira mão ontem no canal dela no Instagram, né? Canal da Gabi. Eu não sei como é que faz pra entrar, sinceramente. Talvez no perfil dela lá dê pra você entrar direto, mas enfim. E aí, ela deu notícia lá em primeira mão ontem e hoje levou ao Resenha Santista, que é o Santos atrás do Hugo Souza, popular Hugo Neneca, né? Que já foi conhecido como Hugo Neneca, acho que agora que ele está na Europa é Hugo Souza, mas enfim. O Santos estaria atrás do Hugo para ser o goleiro reserva na continuação da Série B e quem sabe até na Série A também, no ano que vem, se tudo der certo, no Campeonato Paulista, porque até lá o João Paulo dificilmente vai ter se recuperado, né? A lesão de tendão, a gente já falou aqui, demora bastante e não sei se ele já estaria apto no Campeonato Paulista. Mas enfim, fala rapidamente sobre o Hugo e da minha opinião, é claro. O Hugo é um goleiro de 25 anos, ele completou já 25 anos em 31 de janeiro desse ano. Um goleiro jovem, mas que é bem experiente, né? O Hugo foi campeão brasileiro pelo Flamengo como titular, né? Na partida final, aquela até que é do São Paulo no Morumbi. Esse é o Brasileirão de 2020, né? Acho que é o Brasileirão da pandemia, né? É que o Rogério Ceni é campeão comandando o Flamengo, né? Ele é titular naquele jogo, ele nem vai bem naquele jogo, né? Mas, enfim, se eu não estou enganado, é o goleiro mais jovem da história a ser campeão brasileiro como titular, né? de um clube aqui. Foi titular na Libertadores algumas vezes e tudo mais. Não, acho que não chegou a ser nas finais do Flamengo. Eu vou até olhar aqui. Nas finais que o Flamengo foi campeão. O Flamengo foi campeão em 2019. Ele ainda não estava no elenco principal, né? E 2022 ele atua só em 3 jogos da campanha. Então eu não acho que ele tenha sido titular. Estou olhando aqui a final da Libertadores. Nos jogos que ele atuou, final da Libertadores, realmente não atuou, não foi titular nem nada. Mas, enfim, é um goleiro com alguma experiência já, ele que tem 71 jogos pelo Flamengo. Depois ele foi emprestado ano passado para o Chaves, né, de Portugal. Acho que a primeira partida dele pelo Chaves foi, deixa eu olhar aqui, foi contra o Rio Ave, né, do dia 13 de agosto do ano passado. Enfim, foi titular na campanha. O Chaves acabou rebaixado, né, na Liga Portuguesa, foi o último colocado. A pior defesa, tomou 72 gols em 34 jogos. Ele não atuou nos 34, atuou em 26 e os 26 como titular. Mas, enfim, aí é o que eu falo, tem que entrar o contexto, né? O número frio, ele não serve para você fazer uma análise, o número precisa de um contexto. E aí eu fui perguntar, claro, eu não assisto o Campeonato Português, de verdade, não é um campeonato que me atrai, acho bem chato, mas enfim, fui perguntar e me disseram que foi bem, ele foi bem sim, no Campeonato Português. Teve uma partida, essa eu li a notícia até quando saiu na época, porque o GE postou, que ele pega 3 pênaltis, né, contra o Benfica, um do Di Maria e 2 do Arthur, que era do Palmeiras, centroavante, Arthur Cabral, né? Enfim, teve boas partidas sim, mas acabou, como eu falei, rebaixado pelo Chaves. Ele está emprestado, o Flamengo emprestou ele com uma opção de compra de 6 milhões e meio de reais, que dava 1 milhão e 300 mil ali, mais ou menos, de euros, né? 50% do passe dele. É um goleiro alto, de 1,99, tem uma elasticidade bem grande, é um goleiro que tem uma boa envergadura, né? Tava procurando essa palavra. Tem uma boa envergadura, realmente, os braços bem grandes e tal, e enfim. É um goleiro que não sai aliás, não sai tão bem do gol, e é pegador de pênaltis, né? Isso desde a base do Flamengo até, ele é um goleiro que sempre se destacou por pegar muitos pênaltis. E muito por conta dessa envergadura dele também. Enfim, mas, dito tudo isso, essa introdução toda, tem algumas coisas a se pensar. Ele chegaria para ser reserva, tá? Mas como é que você vai convencer um jovem que foi titular na Europa e se ele foi bem, ele deve ter algum mercado, né? Ou que não tenha, ele iria continuar, pode ser que ele continue na segunda divisão de Portugal como titular? Não sei se ele queria, mas enfim. Ele está emprestado pelo Flamengo. O contrato dele com o Flamengo é até o final de 2025. Se o Santos arruma um empréstimo com ele até o final do ano,
tudo bem, aí ele teria mais um ano de contrato ainda com o Flamengo. Mas se é até o meio do ano que vem, por exemplo, o Flamengo teria que renovar, porque senão daria 6 meses quando acabasse o contrato com o Santos e ele poderia assinar um pré-contrato de graça. E aí tem que ver como é que vai ser. O Hugo quer isso, o Flamengo quer isso, o Flamengo quer vender agora, o Hugo quer voltar ao Brasil, enfim, são muitas variáveis aí. A Gabi passou que as pessoas que confirmaram com ela a informação estavam confiantes, né? Eu achei até estranho, sinceramente. Mas, até pontuei sobre ele e tal. Eu acho que vale pontuar também, além de tudo isso, que é um goleiro que teve fases no Flamengo diferentes, né? Ele teve uma fase muito boa, que é quando ele começa, que é em 2020, né? Que ele sobe. E até o próprio extracampo dele atrapalhou. Eu citei isso no resenha hoje. Na época que ele começou a realmente ser titular no Flamengo e catar muito bem, ele foi pego numa festa no meio da pandemia, né? E a diretoria multou e tal, enfim. Algumas polêmicas extracampo, mais envolvendo festa e mulherada, mas até aí eu não ligo muito para essas coisas se o cara tá rendendo dentro de campo. Enfim, então tem essas questões a pontuar. Foi muito bem no Flamengo e depois teve uma fase ruim. Alguns gols que ele tomava que eram às vezes, não sei se displicência, aquele que ele tenta driblar o Brenner do São Paulo e toma o gol, foi bem criticado. Teve também alguns gols de Libertadores, principalmente em 2021, uns gols que um goleiro da qualidade, em teoria dele, não deveria tomar, enfim. E teve suas boas fases e fases ruins também. Eu até tava, quando eu fui estudar aqui para falar dele, lembrando da época dele no Flamengo, tem um jogo que ele tava sendo, uma fase que ele tava sendo vaiado, né, perdão. E no jogo, na outra rodada, contra o Flu, ele pega um pênalti do Cano, o Flamengo vence e ele sai ovacionado, né, e até meio que se emociona na entrevista, enfim. Então realmente ele teve boas fases no Flamengo, teve fases ruins. É um contexto, né, de muita pressão o Flamengo de hoje. E aí, como eu disse, conversei com pessoas tal, que acompanharam, disseram que ele evoluiu lá no Campeonato Português, está mais focado e realmente fez uma campanha muito boa, ele, individual, né, não o Chaves, que foi rebaixado em último. Mas, enfim. Pontuei tudo isso. Acho que é um goleiro ok, não é o goleiro dos meus sonhos, mas eu acho infinitamente superior a Diógenes, Vladimir e até o Jordi. Acho que é um goleiro... Ao Jordi não infinitamente, mas acho que é melhor que o Jordi. E tem uma coisa também a citar que até é a favor do Hugo, bateu seleção de base, a base inteira praticamente, sub-17, sub-20 principalmente. O Hugo chega à seleção principal também. Tudo bem que o Tite sempre convocava, né, um goleiro, o terceiro goleiro de algum clube para o futuro. Eu acho até legal essa prática. O terceiro goleiro não vai jogar, né, em amistosos de seleção. Mas você vai ambientando meninos talentosos de futuro, né, para a seleção. E o Hugo foi para a convocação uma vez, e ainda estando na base, né? Ele estava se destacando muito na base, como eu falei, sempre se destacou. E foi convocado para a seleção pelo Tite. Não chegou a jogar, né? Mas enfim. Então, quando você compara, e eu vi muita gente falando, esse Nené que é o Hugo Nené, é horroroso de ruim, é muito ruim, é pior que o Diógenes. O Diógenes nunca nem chegou perto de ser cogitado em seleção de base. Já é um indicativo aí. Quem fala até do Vladimir piorou, né? Enfim, não acho que é o goleiro... Nossa, que é o melhor goleiro do mundo, vale a pena o Santos desembolsar uma baita bala por ele. Não acho. Mas, pensando para o que ele vai chegaria para ser no reserva do Brasão, que o Santos investiu dinheiro e aposta. E quem sabe, se de repente dá muito certo, ele briga pela vaga, mas inicialmente não é para isso. Acho que é um goleiro que cumpre essa exigência e acho que é um goleiro que não passaria vergonha, né? E faria o Santos não passar vergonha, que é mais importante, que o Vladimir fez ano passado. Enfim, acho que é tranquilo, repito, não é o meu goleiro ideal, mas de acordo com os nomes aí que saíram e tal, acho que seria interessante. Ainda mais se realmente teve essa evolução, né? Se teve essa evolução pegando uma experiência de futebol europeu e tal, acho que pode ser interessante. Agora, um ponto final a citar aqui, eu não sei o que o Santos imagina para o futuro, que vamos supor que o Santos acerta um empréstimo com opção de compra, talvez, vamos lá, vamos falar isso.
Aí lá na frente compra o Hugo. Você vai ter Brazão, João Paulo e o Hugo? Ou você vai vender um dos três? Porque, em teoria, seriam 2 goleiros jovens, Brazão e Neneca, e o João, não é um goleiro velho também, óbvio, né? O João ainda tem 28, né? Eu acho, vai fazer 29, nem sei, vou até olhar aqui rapidinho. Mas é claro que ele tem mercado, hoje não, porque ele está machucado, óbvio. O João tem 28, vai fazer 29 ano que vem. Não, faz 29 esse ano já o João, caramba. Faz em junho, daqui a pouco menos de um mês. Enfim, teria mercado ainda, claro, mas aí você vai optar por uma venda de um dos três ou vai ficar com os três? Acho difícil já, porque seriam 3 goleiros que gostariam de ser titulares, todo mundo quer ser titular, claro, mas gostariam e ter potencial. Não sei, mas eu acho, das alternativas citadas, acho uma alternativa bem ok. Fechou? Comenta aí o que você acha. Amanhã a gente deve ter aqui pós-jogo da final da Champions. Domingo tem pré-jogo de Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. E segunda pós-jogo. Enfim, as coisas do canal. A próxima agenda do canal, nos próximos vídeos. Fechou? Até a próxima, valeu.